Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos hoje aqui com a 16ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino, nossa quinta-feira. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, depois do segundo domingo da quaresma, a paixão de Cristo se realizou a modo de sacrifício. Chama-se sacrifício em sentido próprio o que é feito como uma honra propriamente devida a Deus, com o fim de o aplacar. E por isso, diz Agostinho, é verdadeiramente sacrifício toda obra feita com o fim de nos unirmos com Deus numa sociedade santa, isso é, uma obra referida ao fim bom, cuja posse é capaz de nos dar verdadeiramente a felicidade. Ora, Cristo se ofereceu a si mesmo para sofrer por nós, e o próprio fato de ter padecido voluntariamente a sua paixão foi sobremaneira aceita de Deus como proveniente de uma caridade máxima, por onde é manifesto que a paixão de Cristo foi um verdadeiro sacrifício. E como Agostinho acrescenta, a seguir no mesmo livro, os sacrifícios primitivos dos santos foram sinais variados e múltiplos desse verdadeiro sacrifício. Esse sacrifício único foi simbolizado por numerosos sacrifícios do mesmo modo que uma mesma realidade é designada por numerosas palavras, a fim de que fosse grandemente recomendado sem nenhum inútil encarecimento. Mas, como continua Santo Agostinho, consideramos 4 elementos num sacrifício. Aquele a quem oferecemos, quem o oferece, o que é oferecido e por quem o é. Assim, o mesmo, só o único e verdadeiro mediador, reconciliando-nos com Deus pelo sacrifício da paz, devia permanecer uno com aquele a quem oferecia esse sacrifício. Reunir em si, numa unidade, aqueles por quem a oferecia, e ser simultânea e identicamente o oferente e a oferenda. Segundo ponto que Santo Tomás nos revela é que é verdade que nos sacrifícios da lei antiga, que eram figura de Cristo, era uma prefiguração de Cristo, aqueles sacrifícios da lei antiga, do Antigo Testamento, nunca se oferecia carne humana, né? Era a carne de um cordeiro imolado. Mas disso não segue que a paixão não tenha sido um sacrifício. Pois, embora a realidade corresponda à figura de necessariamente ultrapassar, quer dizer, não corresponde totalmente, pois a verdade há de necessariamente ultrapassar a figura. Por isso é convenientemente a figura deste sacrifício pelo qual a carne de Cristo é oferecida por nós. Foi a carne não dos homens, mas de animais irracionais que significavam a carne e Cristo. A carne de Cristo é o perfeitíssimo dos sacrifícios pelas seguintes razões. Primeira, porque sendo carne de natureza humana, é convenientemente oferecida pelos homens, que a tomam sob a forma de sacramento, porque sendo passível e mortal, era apta para a imolação, porque sendo isenta de pecado, tinha eficiência para purificar dos pecados, e porque sendo a carne mesma do oferente, era aceita de Deus por causa da caridade com quem a oferecia. Donde dizer Santo Agostinho, que oferenda podiam os homens tomar que lhe fosse mais adaptada que uma carne humana, que de mais apto à imolação do que uma carne mortal, que haveria de mais puro para delir os vícios dos mortais que uma carne nascida sem o contágio da concupiscência carnal, de um ventre e de uma ventre virginal, que poderia ser oferecido e aceito com mais graça que a carne do nosso sacrifício,
tornado o corpo de nosso sacerdote. Esse sacrifício desse cordeiro imolado, com certeza é a mesma prefiguração do Antigo Testamento, onde pegavam os cordeiros imolados, imolavam os cordeiros jovens, os cordeiros mais puros, para fazer o sacrifício. E Jesus se doou por caridade máxima a esse sacrifício na cruz. Essa foi a nossa 16ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino, e eu peço que quem chegou até aqui curta, compartilhe, se inscreva no canal, e se quiser eu mando o e-book por mensagem ou mesmo por e-mail, tá bom? Até amanhã e que Deus sempre vos abençoe.